estamos no domingo, dia do Senhor, na nossa liturgia, 11º domingo do tempo comum. O Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos 16 e capítulo 10, versículo 8. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsar os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos: primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos e irmãs, neste domingo que nós somos convidados a poder fazer a nossa Páscoa semanal, festa de preceito, dia que somos convidados a poder ir à missa. A temática do Evangelho de hoje é a temática do envio dos discípulos. Jesus se preocupa com o seu rebanho. Jesus sabe que com a sua pregação terão muitas e muitas pessoas que irão até Ele para poderem dele achar aquilo que procuram nas suas vidas. Mas é claro, Jesus precisa de colaboradores para que com Ele possam realmente construir o reino de Deus. E aqui então nós vemos a chamada dos apóstolos, né? E vemos o nome de cada um deles e deu a eles as recomendações para que eles possam realmente viver esse ministério, viver essa missão. Nós poderíamos aqui hoje, meus irmãos e irmãs, também poder nos identificar com esse Evangelho, ou seja, Jesus também precisa de mim, precisa de você para fazer com que esse reino de Deus possa continuar a crescer e fazer acontecer aqui nesta terra. Para o cristianismo, por exemplo, é muito necessário que nós tenhamos trabalhadores, trabalhadoras, que nós tenhamos operários para podermos construir esse reino de Deus. Nós temos muito trabalho para fazer. Muitas vezes você já viveu a experiência de sentir falta da presença de um sacerdote. Você já sentiu falta de uma conversa, de uma confissão. Muitas vezes você já foi até, quem sabe, em igrejas onde o sacerdote ou não estava presente, ou ele estava atarefado. E isso muitas vezes, meus irmãos e irmãs, é a expressão de um trabalho imenso para poucos operários. Muitas vezes até na nossa própria paróquia, na nossa comunidade, nós temos tantos e tanto trabalho para poder fazer, mas temos poucas pessoas para realizar. E por isso nós não chegamos até sua casa, muitas vezes, como católicos, para poder levar a palavra de Deus, ou poder fazer uma novena, ou poder fazer alguma coisa que possa realmente lhe acompanhar naquilo que é necessário, porque o trabalho é grande, mas temos poucos operários. Então Jesus já intuía aqui, ao nos ensinar o Evangelho que nós hoje então escutamos. Jesus, vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. É de fato muitas vezes a nossa angústia, meus irmãos e irmãs, quando precisamos chegar numa realidade onde nós não chegamos ainda, ou muitas vezes chegaram outros que não têm muita credibilidade no que diz respeito a falar do Evangelho, ou realmente viver, antes de tudo, o Evangelho em suas vidas, e acabam nos fazendo viver aquilo que não é a verdade da nossa própria fé, é a verdade da nossa própria vida. Então, meus irmãos e irmãs, que no dia de hoje nós possamos realmente pensar
em todos aqueles que estão disponíveis para o trabalho na vinha do Senhor, na messe do Senhor, trabalho no reino de Deus, e que nós possamos também poder olhar para a nossa própria pessoa e dizer o que eu posso contribuir com a minha igreja. Não só do ponto de vista material, com o dízimo que eu devolvo, mas sobretudo o que eu posso contribuir com a minha igreja, lá na minha paróquia, na minha comunidade. O que estão precisando que eu poderia ajudar de alguma forma? E ali então você está hoje, com certeza, sendo um desses discípulos que é nomeado aqui no Evangelho de hoje. E que o Senhor vos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.